E se a Fórmula 1 colocasse os pilotos reservas para correrem numa corrida sprint? Calma, antes que você se pergunte todas as variáveis sobre esse assunto, ou comente aqui embaixo a sua opinião ou não, eu preciso te contar o que é que está acontecendo. Incrivelmente, não tem ninguém falando sobre isso e, caso ocorra, talvez seja uma das notícias mais surpreendentes em muito tempo sobre o problema das oportunidades que as equipes dão aos pilotos mais jovens na Fórmula 1. Para você que já está ciente do problema, você sabe que a Fórmula 1 tem passado por um processo um pouco curioso, que é a permanência de pilotos mais experientes no grid, enquanto os pilotos mais jovens não têm tantas oportunidades. Antigamente, se não me engano, existia uma certa liberdade para mais testes com pilotos com carros de Fórmula 1, os pilotos tinham mais oportunidades de entrar num carro e dar voltas, fazer mais quilometragem e tudo mais. Hoje nem tanto. Hoje, raramente o piloto consegue realizar um teste, é uma coisa um pouco mais restrita, a menos que você pague por um teste, mas é uma coisa bem alta. Normalmente, a gente só vê um piloto jovem na Fórmula 1 quando é naquele treino livre para pilotos jovens, iniciantes e tal, que acontecem em corridas aqui e ali. No entanto, apareceu uma notícia num site chamado The Race, que é uma fonte confiável, vocês podem ter certeza que o The Race é confiável, dizendo que eles ficaram sabendo que a Fórmula 1 estariam cogitando adicionar uma corrida sprint no final da temporada, porém com carros de Fórmula 1, como você consegue perceber, como já disse aqui, mas só com pilotos reservas /jovens. A régua seria algo como um piloto que não realizou mais que uma ou duas corridas na Fórmula 1 seria apto a correr nessa corrida sprint. Então vou repetir, a Fórmula 1 estaria pensando em adicionar uma corrida sprint ao final da temporada, depois que a temporada regular já acabou, depois do GP da Abu Dhabi, em adicional aquele teste que as equipes fazem com a Pirelli no último dia do ano com os pilotos mais jovens, para dar mais quilometragem e até mesmo ritmo de corrida para os pilotos mais jovens e novatos com carros de Fórmula 1. Isso seria adicionado a esse teste, e aí teríamos, além do teste, teríamos também um treino livre, uma quali e uma corrida sprint. Seria como se fosse um final de semana normal de corrida, porém só com pilotos novatos. E é uma ideia muito boa, principalmente para a gente aqui do Brasil, que está querendo ver piloto brasileiro por lá, mas não só isso. O pessoal da Band, inclusive, já deu essa ideia no ar, inclusive, falando que, poxa, se os pilotos de Fórmula 1 titulares não se importam tanto com as corridas sprint, e realmente eles não se importam tanto, por que não colocar os pilotos reservas nessa corrida sprint e fazer uma espécie de campeonato, um campeonato de reservas mesmo? Porque aí as equipes iriam ver o que os pilotos que elas têm no banco de reservas são capazes de fazer e ao mesmo tempo não prejudicaria no campeonato. E isso é um problema complexo, porque a depender do estrago que o piloto possa fazer numa corrida sprint, pode afetar a corrida principal no dia seguinte, e o outro piloto não tem nada a ver com a história. Você colocar um monte de piloto reserva em carros de Fórmula 1, todo mundo sem experiência, pode ser uma bomba-relógio, porque os pilotos não têm noção do que um carro de Fórmula 1 pode fazer na pista, e podem se meter em muitos acidentes, não tem a questão da experiência, e isso pode vir a ser um problema mesmo. Então, colocar os pilotos reservas para correrem só as sprints durante toda uma temporada é uma ideia boa, mas só se a gente ignorar todos os problemas depois. Já nesse caso da corrida sprint no final da temporada, é uma boa porque, bom, se as equipes não sabem ou não têm ideia do que um piloto dela pode fazer e chega até o final da temporada sem ter um piloto para o próximo ano, essa corrida sprint poderia servir como uma peneira para esses caras escolherem um piloto e assim seguirem a vida para 2025. Basicamente, eles estão querendo dar mais volume de corrida para os pilotos jovens, pelo menos eles terem pelo menos uma oportunidade de entrarem no carro de Fórmula 1 e mostrarem do que eles são capazes. É basicamente isso. Eu gosto dessa ideia, mas aí a gente vai ter que lembrar de novo dos problemas. Será que alguém vai querer transmitir? Será que vai ter o pessoal da logística interessado nisso? Será que o pessoal que cuida das equipes vai ter também vontade e interesse de realizar mais um final de semana extra numa temporada que já está inchada? São muitas perguntas. E eu não tô aqui para resolver nenhuma delas. Eu tô aqui apenas para contar isso. E como não tem ninguém comentando sobre essa informação e sobre essa notícia, eu preciso compartilhar com alguém. E esse alguém é você aí do outro lado.
E mesmo que pareça pouco, apenas uma corrida, uma tentativa para um piloto novato tentar mostrar que ele tem talento, olha, uma corrida pode ser mais que o suficiente. Como o que aconteceu com Oliver Bearman no começo desse ano, quando ele substituiu Carlos Sainz por decorrência de uma apendicite, pontuou e isso com certeza foi determinante para ele garantir a vaga na Haas para 2025. Bom, tem gente que critica a decisão da equipe, diz que o Bearman, infelizmente, ainda não provou isso na Fórmula 2, mas a verdade é que, sim, ele tem talento e sim, ele mostrou que, de fato, com um carro de Fórmula 1 na mão, ele não faz besteira, mesmo que durante apenas uma corrida, sendo essa a prova para a galera. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Será que a falta de oportunidades que os pilotos jovens têm na Fórmula 1 hoje em dia seria um pouco resolvida a partir de uma adição de uma corrida sprint só com pilotos reservas ao final do ano? Comenta aqui. E no mundo perfeito, em que nada de ruim ocorresse, você seria a favor também de colocar corridas sprint só com pilotos reservas durante toda uma temporada? Essa é outra questão. Comenta aqui embaixo também. Se gostou do vídeo, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui de Fórmula 1. Se quiser me ajudar também e quiser vídeos exclusivos, seja membro aqui e assine aqui o canal do F1. E eu te vejo no próximo vídeo falando de Fórmula 1. Até lá.